Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Salve, salve, Cássia. Boa tarde para todo mundo. Uma ótima semana para todos os nossos ouvintes e espectadores. Ô Vera, a gente já começa essa semana com a informação, tá em várias agências, que o ex-governador Geraldo Alckmin acertou hoje a filiação dele ao PSB. Então ainda não tem uma data da filiação, mas já teria sido feito esse acerto. E isso tudo, né, Vera, com vistas à candidatura a vice na chapa do ex-presidente Lula, né? Exatamente, Cássia. Eu noticiei isso no meu blog, falei com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Um encontro aconteceu hoje aqui em São Paulo entre ele e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e praticamente bateram o martelo, Cássia. No fim de semana eu já tinha informação de que essa conversa ocorreria nesta semana. Cheguei a noticiar no meu blog antes que aconteceria hoje mesmo, e aí depois ele falou, não, já nos reunimos, e aí confirmou que as portas do PSB estão totalmente abertas para o Geraldo Alckmin. E uma informação importante, Cássia, de que isso não está condicionado a nenhum acordo aqui em São Paulo, para que haja um só candidato ao governo de São Paulo entre PT e PSB. Então o Alckmin foi liberado de interferir nessa disputa, nessa conversa entre Márcio França, que é seu aliado, foi seu vice-governador, o sucedeu como governador de São Paulo em 2018, e que foi um dos artífices dessa aliança para o Alckmin ser vice do Lula. Então, o Alckmin está liberado de interceder nessa negociação entre o Márcio França e o Fernando Haddad para que se defina quem será o candidato aqui em São Paulo e se haverá ou não um candidato único. Pode haver a possibilidade dos dois seguirem com as suas candidaturas se não houver acordo. Carlos Siqueira me disse também que a ida do Geraldo Alckmin independe de fechar uma federação entre PT e PSB. É uma negociação à parte também essa. Por quê? Porque ele já tem assegurado pelo Lula de que ele vai ser o candidato a vice. A gente pensa, nossa, daqui até junho, né, quando são as convenções, será que não está contando muito com uma palavra, sendo que há dentro do próprio PT muita resistência ao nome do Geraldo Alckmin? Todo mundo para quem eu ofereço essa dúvida diz que o Lula deu a palavra dele ao Alckmin mais de uma vez, que já está definido e que dentro do PT quem manda é o Lula, e que isso, inclusive, não dependeria de para qual partido o Geraldo Alckmin fosse. Ele seria o vice em qualquer circunstância, porque isso foi algo decidido pelo Lula e garantido pelo Lula ao Geraldo Alckmin. Então, as coisas estão nesse pé, ainda não se bateu o martelo numa data, porque o Alckmin precisa conversar com o seu grupo e ver quantos vão com ele ao PSB. A ideia é fazer uma filiação conjunta do Alckmin e dos alquimistas que ainda estão no PSDB ou no PSD, espalhados por alguns outros partidos. Cássia. Bom, você trouxe duas informações bastante importantes para a gente, além da informação em si do acerto, né, Vera, que você já confirmou, inclusive, que é essa história do candidato aqui em São Paulo, que era uma dúvida grande em relação a como ficaria isso. Então, isso nesse momento, aparentemente, não é um problema para que a gente tenha aí nessa chapa o Geraldo Alckmin como vice do ex-presidente Lula. Não é mais uma questão. Não é uma questão. O Carlos Siqueira me deu uma aspa, que está inclusive no meu post lá no Globo, de que a filiação do Alckmin é um assunto nacional e a sua ida como vice na chapa do Lula também. As questões regionais independem disso e ele não está obrigado a ficar intermediando, a ajudar ou a se sentir até melindrado por essas questões regionais. Ele, Geraldo Alckmin, era também pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, a saída dele abriu a possibilidade para que houvesse essa aliança. Mas o Márcio França hesita em abrir mão da sua candidatura em prol do Fernando Haddad. Então, a coisa está nesse pé.
avançou um pouquinho nas últimas semanas, pelo que me dizem. O Márcio França já não está mais tão categórico em manter a sua candidatura, e mesmo o PT também não está mais fazendo tanta questão. Poderia condescender de cada um manter a sua própria candidatura. O que está mais difícil, Cássia, é o fechamento da tal federação, porque aí envolveria você resolver todos esses problemas regionais e ainda ter um prazo de validade de 4 anos em todo o país. É uma coisa mais difícil de obter. PT e PSB têm algumas questões em outros lugares. Pernambuco, que é um estado muito caro ao PSB, porque vem sendo governado pelo partido desde o Eduardo Campos, é um enrosco ali para essa federação. Da mesma maneira, o Espírito Santo também ainda não está definido. O PT tem um pré-candidato lá, sendo que o governador Renato Casagrande é do PSB. Então, para se fechar uma federação, talvez seja mais complicado, mas essa aliança presidencial parece muito certa, não tem oposição dentro do PSB, e o Alckmin vai enfrentar uma oposição do PT, certamente. Circulou no fim de semana uma carta assinada por petistas muito importantes, como Rui Falcão, José Genuíno, que tem muito peso interno, mas ainda assim a palavra final é do Lula, e a gente sabe que no PT essas coisas funcionam dessa maneira. É o Lula quem define, a Gleice Hoffmann é muito afinada com ele, certamente a executiva vai chancelar tudo aquilo que o Lula pedir para a sua própria candidatura. Vera Magalhães, obrigada pela conversa de hoje. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Cássia. Um ótimo jornal para você e até amanhã a gente se fala. Até amanhã.